Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ver casos de fatoração, porque a gente revisou produtos notáveis, revisou fatoração e a gente vai ver uns casos de fatoração para que a gente consiga entrar em equação de segundo grau, que é uma matéria nova para vocês, um conteúdo novo para vocês, tá? Então, olha só, são 3 casos de fatoração que eu quero falar, tá? Primeiro, este caso aqui. Eu tenho o produto de duas equaçõezinhas de primeiro grau, tá? Então, na matemática, a gente sabe que quando eu tenho um produto vezes um termo vezes outro termo, que é igual a zero, eu quero dizer que este termo aqui, ele é igual a zero e que este aqui também é igual a zero. Então, eu posso escrever que 3x menos 1 é igual a zero. E eu também posso escrever que x mais 4 é igual a zero. Então, eu estou fatorando a minha equação, onde eu tenho um produto. E agora, então, eu vou resolver. 3x menos 1, então vai ficar 3x, pega o 1, passa lá para o outro lado da minha igualdade, vai trocar de função. Se ele era negativo, vai passar a ser positivo, então mais 1. X é igual a mais 1 divididos por 3. Tá multiplicando, passa a dividir. Aqui, x, passa o 4 para lá, troca de função. Se ele é positivo, passa a ser negativo. X é igual a menos 4. Daí eu tenho as minhas dois resultados, que a gente chama, quando a gente acha o valor de x de uma equação, a gente diz que tem as raízes da minha equação. Então, as raízes dessa equação, raízes dessa equação, raízes da equação. As raízes dessa equação vão ser 1/3 e menos 4. Trouxe aqui o segundo caso de fatoração, tá? 9x ao quadrado menos 25. Eu tenho que essa equação ela tem 2 quadrados. Então, a gente vai e extrai a raiz quadrada dos dois termos. Então, eu vou extrair a raiz quadrada de 9x ao quadrado e eu vou extrair a raiz quadrada de 25. Vamos ver se eles têm raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 9x ao quadrado vai ser 3x e raiz quadrada de 25, 5. Então, os dois termos, o 9x ao quadrado e o menos 25, os dois têm raiz quadrada. Então, eu posso fatorar, usar o termo de fatoração. Este termo menos este. Então, vai ficar 3x menos 5 vezes 3x mais 5, que é a fatoração que a gente tinha visto na aula anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que este primeiro pedacinho da minha equação, ele é igual a zero. E eu sei que este segundo pedacinho da minha equação é igual a zero. Então, eu vou escrever isso. Então, vamos lá. 3x menos 5 é igual a zero. E 3x mais 5 é igual a zero. Agora, eu vou resolver para achar as minhas raízes. Então, 3x é igual, passo 5 para lá, mais 5. X é igual, tá multiplicando, passa dividindo. 5 divididos por 3. Aqui, 3x menos 5. Vamos lá, novamente. 3x, passo 5 lá para o outro lado. 3x, passo 5 lá para o outro lado. Ele vai trocar de função. Se era positivo, passa a ser negativo. Então, o 3 está multiplicando, então vai ficar x é igual a menos 5 divididos por 3. Se estava multiplicando, passa na função inversa, divisão. Então, aqui eu tenho as minhas duas raízes, ó. 5/3 e menos 5/3. Então, raízes da equação são elas 5/3 e menos 5/3.
Então, esses são os dois casos, os dois primeiros casos de fatoração que eu queria trazer para vocês. E o último caso, vou colocar aqui, quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. Quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito, que eu trouxe este daqui, terceiro caso, trinômio quadrado perfeito, que é x ao quadrado menos 20x com mais 100 igual a zero. Eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente fatora um trinômio quadrado perfeito? Vamos extrair a raiz quadrada do primeiro termo, isso a gente viu na aula passada. E isso vocês viram lá no oitavo ano de vocês. E vou extrair a raiz quadrada do último termo, do terceiro termo, que é o último. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 100 é 10. Então tá. Vou ver se realmente esse trinômio quadrado perfeito está correto. Eu tenho que fazer o teste. Qual é o teste? Eu vou fazer 2, sempre será 2 vezes o resultado da primeira raiz vezes o resultado da segunda raiz. Então, 2 vezes x vezes 10, 20x. Isso daqui, fechou com o que eu tenho aqui? Fechou. Se fechou, é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada do primeiro termo, tirar a raiz quadrada do último termo e fazer o teste 2 vezes o resultado do primeiro vezes o resultado do segundo. Se o resultado que estiver aqui fechou com o que está aqui, então é um quadrado perfeito. Vamos lá. Ele é um trinômio quadrado perfeito, que eu vou transformar num quadrado perfeito. Então, vamos lá. Vamos escrever a fatoração dele. X menos o 10. Então, x menos 10 elevado ao quadrado, igual a zero. Então, tá. O que eu sei? Que x menos 10 é igual a zero. Então, x menos 10 é igual a zero. Então, x é igual, passo 10 para lá, mais 10. Então, nesse trinômio quadrado perfeito, eu tenho uma única raiz, que a raiz é 10. Eu não tenho duas, eu tenho somente uma. Então, eu só tenho uma raiz. A raiz da equação é 10. Ok? E aí eu coloquei uns exercícios para vocês fazerem, tá? Achando as raízes das minhas equações. Eu vou ter o primeiro caso de fatoração, o segundo e o terceiro. Aí vocês vão resolver achando as raízes dessa maneira que eu expliquei aqui para vocês, tá?